Sabe aquela peça que você ama na loja, mas depois que você compra, você chega em casa e ela perde um pouco o sentido e a graça? Ou talvez aquela peça que você usa uma ou duas vezes e depois, sei lá, ela fica feia, esgarça da bolinha. Você não vai mais usar. Eu já fiz isso tantas vezes e eu percebi que o problema, na verdade, não é a peça ou o estilo dela, mas sim o jeito que a gente escolhe essa peça. E hoje eu quero te mostrar como foi que eu aprendi de verdade a identificar se uma peça vale mesmo a pena comprar. Oi, amigas! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Nos últimos vídeos por aqui, a gente já falou muito sobre estilo pessoal. Eu já te ensinei a comprar as peças que fazem sentido com você, com o seu estilo, com o seu dia a dia, a sua rotina e os seus gostos. E hoje a gente vai falar sobre uma outra parte que também é muito importante a gente dominar um pouco mais quando a gente vai comprar uma roupa de uma forma inteligente, que é a qualidade dessas peças. Mas antes eu quero te contar como foi que essa virada de chave aconteceu na minha vida, como foi que aconteceu comigo. Eu sou ligada à moda e a tudo que envolve o mundo da moda desde que eu sou muito nova. E muitas de vocês não sabem, mas vocês vão saber agora, eu sou formada em design de moda. Sim, eu escolhi moda como a minha faculdade. E o principal, eu tive um ateliê de costura sob medida durante 10 anos. Eu comecei meu ateliê no último ano da minha faculdade e ele foi até 2022, I guess. Me conta aqui nos comentários se vocês querem ouvir um pouco mais dessa minha história com a moda, com a costura. A gente pode fazer um vídeo estilo podcast comigo contando tudo pra vocês, então comenta aqui embaixo. Eu quero saber mais sobre a Camila costureira. Mas então, todo esse processo de descobrir o seu estilo, de redescobrir o seu estilo, conforme a idade avança, eu passei não comprando roupas, mas fazendo as minhas próprias roupas. O que é um caminho um pouquinho mais difícil, né? E aí você deve pensar, nossa, Camila, que incrível! Então isso significa que você podia fazer a roupa que você quisesse, na hora que você quisesse. Casa de ferreiro, espeto de pau, amigas. Não era bem assim que a coisa funcionava, não. Era bem diferente, na verdade. No último vídeo aqui do canal, onde eu mostrei pra vocês como vocês fazem pra nunca mais comprar a peça errada, se você não assistiu esse vídeo, ele tá incrível e eu vou deixar o link dele aqui pra você assistir. Mas eu te contei por lá que é super errado a gente comprar roupas por ocasião. E no meu caso, eu não comprava roupas por ocasião, mas eu fazia roupas por ocasião. E isso era ainda pior pra mim, porque fazer uma roupa leva tempo, e fazer uma roupa de qualidade leva muito mais tempo. E como eu sempre precisava das minhas roupas em cima da hora, eu sempre fazia elas correndo. E isso significa que eu não usava o tecido adequado, eu não conseguia ter tempo para fazer os melhores acabamentos que eu era capaz de fazer e eu fazia para as minhas clientes, simplesmente porque não dava tempo, eu precisava dessa roupa assim para ontem. E eu fazia, usava naquela ocasião e adivinha? Pois elas ficavam paradas no meu armário depois. Por muito tempo. Eu passei muitos anos fazendo isso comigo mesma, e mesmo tendo a possibilidade de fazer a roupa que eu quisesse pra vestir a hora que eu quisesse, eu nunca tinha roupa pra vestir, porque eu sempre costurava, correndo, com pressa, os acabamentos não duravam, porque eles não eram bons. Eu nunca tive muito cuidado com lavar roupa também, isso aqui é um segredo entre nós, tá, amigas? Jogar uma roupa de má qualidade numa máquina de lavar e esperar que ela saia impecável, amada, isso não vai acontecer. No ano passado, eu me mudei para os Estados Unidos com o meu marido, e isso significa que eu não trabalho mais com costura, que eu não tenho nenhuma máquina mais. E aí, eu tive que começar a comprar todas as minhas roupas. E foi aí que todo o conhecimento que eu tenho de tecido, de acabamentos, de qualidade de peças, conseguiu finalmente ser aplicado ao meu guarda-roupas. E é esse aprendizado que eu vou passar para vocês no vídeo aqui hoje. Depois desse vídeo, você vai aprender a olhar para uma peça e identificar a qualidade dela. Se ela tem um bom tecido, se ela tem bons acabamentos, principalmente se aquela peça vai durar ou não no seu guarda-roupas. Se ela vai conseguir ser usada várias vezes e vai segurar o tranco. Essas aqui são as perguntas que eu faço sempre que eu vou comprar uma roupa nova. O tecido é bom? O acabamento é bem feito? O acabamento está alinhado ao estilo da peça? Tem potencial de durar? Se eu não levar agora, na semana que vem, eu ainda vou estar pensando nessa roupa? São por essas perguntas que a gente vai passar por esse vídeo e a gente vai bem fundo em cada uma delas para não te restarem dúvidas. Mas eu gosto sempre de te lembrar que as dúvidas são muito bem-vindas nos comentários. Afinal, elas abrem um ótimo espaço pra gente trocar figurinhas. Então pega seu bloco de notas e já anota aí tudinho que você quer me perguntar no final do vídeo. O tecido é bom?
Eu sei que essa é uma pergunta que a gente sempre ouve, que a gente precisa fazer quando vai comprar uma roupa nova. E também sei que ela é a que mais causa dúvida em vocês, porque a maioria das pessoas não tem o menor conhecimento sobre tecidos. Eu sei disso porque as minhas clientes, durante 10 anos, elas não sabiam. E se eu puder te confessar uma coisa, mesmo tendo trabalhado com centenas e centenas de tecidos durante os 10 anos de ateliê, eu com certeza não sei absolutamente tudo sobre tecidos. E eu te garanto que é impossível de ter todo o conhecimento do mundo sobre todos os tecidos. Amiga, é impossível. Mas existem alguns detalhes que vão com certeza te ajudar a distinguir entre um tecido de qualidade e um tecido de pior qualidade, quando você compara um ou outro, sabe? Dica número 1 é olhar para a trama do tecido. Camila, mas que raios é a trama de um tecido? Amiga, a trama de um tecido é o jeito que ele é entrelaçado para formar esse tecido. Quando você olha para um tecido bem de pertinho, você consegue enxergar que ele é formado por vários fios entrelaçados. E quanto mais fácil é de você identificar esses fios, mais a trama é aberta e menos qualidade vai ter esse tecido. Então, sempre que você for comprar uma roupa, você olha para a trama desse tecido bem de pertinho. E se você conseguir ver que a trama tá bem soltinha, bem desamarrada, assim, é porque esse tecido não é de muita qualidade. Quando você lavar, ele vai esgarçar fácil. Quando você deixar secar pendurado assim, ó, ele vai se esticar e vai abrir todo, sabe? Porque a trama desse tecido tá muito frouxa. Camila, isso é uma regra absoluta? Não, e não sei. Como eu te disse, eu acho impossível ter todo o conhecimento do mundo sobre todos os tecidos. Então, assim, pode ser que lá no Egito, de não sei o que, não sei aonde, tenha um tecido onde essa regra não se aplique. Mas, infelizmente, eu não tenho como saber. O que eu posso te garantir é que praticamente todos os tecidos de lojas comuns que a gente faz compra todos os dias, essa regra da trama do tecido se aplica. Cara, na boa, tem um mosquitinho aqui na minha frente que tá me enlouquecendo. Fibras naturais ou mistas na composição dos tecidos. Essa é outra coisa que a gente ouve muito, né? Todo mundo te mostra onde achar a etiqueta de composição de uma roupa e escolher entre as fibras naturais, que são o algodão, a seda, o linho. De fato, essas são fibras que tendem a durar mais, isso é indiscutível. E elas são mais elegantes, mais caras. Mas, de verdade, eu acho que hoje a gente já tem poliéster e poliamida com tecnologias muito boas para já termos tecidos de qualidade desse tipo de fibra. Eu não consigo falar tão mal quanto todo mundo fala, isso é de poliéster, você tá vestindo plástico. Cara, a gente tá em 2025, a gente já tem muito tecido que tem qualidade, apesar de ser de poliéster. E para esses tecidos de poliéster e poliamida, que a gente não consegue de fato ver a trama desse tecido, porque ela é tramada de uma forma diferente, a gente precisa se guiar pelo toque. É o jeito mais fácil. Então, se esse tecido for seco demais, ele é ruim. Se ele for duro e estático, assim, ó, demais, ele é ruim. Se você amassar ele e ele fizer muito volume, ele é ruim. Uma dica legal é colocar esse tecido contra a luz. E se você vê contra essa luz uma sombra meio manchada, é porque esse tecido não tem muita qualidade. O acabamento é bem feito. Amiga, essa parte de acabamentos envolve muita coisa e com certeza ela é a parte que a gente mais demora pra aprender. As costuras, as bainhas, os botões, a presença ou não de entretela. E se você nunca costurou na vida e nunca pesquisou por esses nomes, você acha que eu devo estar falando grego, né? Mas calma que eu tenho algumas dicas pra te ajudar. A qualidade das costuras. As costuras que unem as laterais de uma peça ou uma parte a outra de uma peça precisam ser firmes, como na lateral de uma calça, sabe? Sempre que você for comprar uma roupa, você vai pegar essa peça, vai pegar uma costura lateral e vai abrir ela um pouquinho assim, ó, sem destruir a peça da loja, tá, amiga? Você vai abrir ela assim e vai observar como vai se comportar essa costura ali do meio. Essa costura cedeu, o ponto abriu, o que foi que aconteceu? Esse ponto tá meio frouxo? Se você respondeu sim para essas perguntas, isso significa que muito provavelmente essa costura vai abrir com você usando essa peça 1, 2, 3, 4 vezes, lavando na máquina, como é o jeito que a gente costuma fazer. Outra qualidade importante é a overlock, que é o acabamento interno da peça quando ela não tem forro. Overlock é o nome da máquina que faz esse ponto aqui dentro das suas peças. A gente usa essa máquina para a borda do tecido não desfiar. Isso aqui é uma overlock de qualidade e isso aqui não.
Geralmente, as peças que têm uma boa qualidade têm um ponto de overlock impecável. As peças inteiramente forradas e embutidas têm uma qualidade extremamente superior a peças sem forro, ou até aquela peça que tem um forro só até a metade. Eu sempre desconfio de peças que têm forros até a metade. Um pulo do gato bônus em questão de qualidade de acabamentos é se a peça que você tá olhando, ela tem um acabamento assim internamente, todo no viés, ao invés de usar a overlock, pode ter certeza que muito provavelmente a qualidade dessa peça é impecável. O acabamento está alinhado ao estilo da peça? Essa pergunta eu preciso explicar um pouquinho mais porque eu acho muito importante falar sobre isso. Sempre que a gente vê na internet alguém falando sobre a qualidade das peças, dos tecidos e dos acabamentos, os exemplos são sempre esses aqui. Peças do estilo elegante, tradicional, alfaiataria. Fala sério, é ou não é? Mas, gente, não existe só esse tipo de peça. E o acabamento, ele precisa estar alinhado ao estilo dessa peça. Eu falei pra vocês um pouquinho atrás que as peças com forro inteiro são muito superiores a peças que não têm forro. Isso é verdade. Mas também é verdade que não tem como a gente ter uma t-shirt de malha de algodão inteiramente forrada. Ela perde totalmente o caimento que ela deveria ter. E talvez esse exemplo da t-shirt seja meio óbvio, e eu vou te dar um outro exemplo para que você entenda, e um exemplo contrário a esse. Quando você vai comprar uma terceira peça, talvez um blazer, por exemplo, e a sua intenção é ser elegante com esse blazer. Esse blazer, ele precisa ser forrado, entretelado, com acabamentos embutidos, vieses internos, entretelado na gola. Mas se essa terceira peça for um cardigan, por exemplo, não faz o menor sentido ele ser forrado, entretelado. Ele precisa ser fluido. Ele precisa dentro ter um acabamento na overlock. E aí, essa overlock precisa ser de ponto impecável. Tem potencial de durar? Todas as outras dicas de qualidade que eu te dei antes já são indícios muito grandes do tempo de duração que uma peça vai ter no seu guarda-roupas. A qualidade do tecido olhando para a trama dele, a qualidade das costuras para saber se ela vai ficar intacta e resistir ao tempo. Essas são durabilidades meio óbvias, né, em relação ao tempo de duração. Mas a gente também precisa pensar se essa peça vai envelhecer bem quando a gente fala sobre tendências de moda, sobre a história da moda no geral. Será que daqui 5 anos, 7 anos, eu ainda vou querer usar essa peça ou ela tá sendo só uma tendência totalmente esquisita que só agora ela faz sentido? Porque você concorda comigo que não faz sentido você procurar pela qualidade de uma peça que vai durar 10, 15 anos se a tendência dela não acompanhar? O meu marido fala uma coisa muito interessante quando ele analisa um pouco essas tendências do meu mundo da moda, que é o seguinte: se você nunca tivesse visto outra pessoa usando essa peça, você gostaria dela? Você acharia ela bonita? Ele fala isso especialmente sobre o Adidas Samba, que é esse tênis aqui, que é uma febre entre as influenciadoras. Ele acha terrível a gente usar esse tênis, que é a cara de uma chuteira, como se fossem tênis normais, e defende com unhas e dentes que a gente só gosta disso porque a gente viu repetidas vezes nos feeds de influenciadoras. E de verdade, às vezes eu acho que ele tem razão. Se eu não levar pra casa essa peça agora, na semana que vem, eu ainda vou estar pensando nela? Essa pergunta me salva demais e eu falei muito sobre ela no último vídeo que eu deixei linkado no card no início desse vídeo aqui. Isso vale muito para peças que a gente vê em loja física, mas eu acho que principalmente para as coisas que a gente compra online. Toda vez que eu penso em comprar alguma coisa online, eu deixo aquela coisa no meu carrinho de compras por dias. E se depois de dias ou semanas eu ainda quiser aquela peça, só então eu compro. E spoiler, na maioria das vezes eu desisto. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero te trazer algumas dicas bônus que não tem muito a ver com a qualidade das peças em si, mas são coisas que eu penso muito e que me ajudam a decidir se aquela peça vale mesmo a pena ou não ser comprada. Observar a modelagem. É uma peça confortável? Eu consigo abaixar, levantar, sentar, pular, levantar o braço, fazer movimentos de uma pessoa que vive? Ela tá apertada? Ela tá folgada? Ela tá grande ou ela tá pequena? Se a peça tiver qualquer um desses problemas, você já sabe, você não compra. Evito roupas que só funcionam em ocasiões muito específicas, em cenários muito específicos. Aquela blusa que eu só consigo usar com sutiã X. Aquele sapato que só dá pra usar com meia grossa porque ele ficou um pouquinho grande. Aquela peça que eu tenho que sempre usar com uma terceira peça por cima porque o jeito que o meu braço ficou aparecendo com ela eu não gosto. Qualquer uma dessas situações eu simplesmente não compro. Eu sempre olho uma peça numa luz natural ou tiro uma foto pra conseguir
conseguir analisar melhor. Eu já ensinei isso pra vocês nos vídeos de estilizando looks comigo, porque eu acho que quando a gente olha numa foto, a gente consegue ter muito mais noção das proporções corporais, se aquela roupa caiu bem, se não caiu bem. E principalmente, eu tenho uma loucura na minha cabeça que eu acho que quando eu olho no celular assim, ó, é como se eu aqui, em primeira pessoa, estivesse vendo uma terceira pessoa, que no caso sou eu mesma na foto, vestindo aquela roupa. E aí eu consigo analisar um pouco melhor, um pouco mais de fora. Eu gosto daquela peça, eu gosto daquilo que eu tô vendo. Será? Não? Acho muito mais fácil do que no espelho. Então, uma dica fenomenal: tire fotos no provador das lojas. Por fim, moda não é só quantidade, é sobre qualidade e coerência. É sobre se sentir representada por aquilo que a gente veste. Quando você aprende a observar o tecido, o acabamento, a forma com que aquela peça se conecta com você, você para de comprar por impulso e começa a montar um guarda-roupas que realmente faz sentido. Um guarda-roupas que te acolhe, que te representa, que dura e que funciona. E é isso, chegamos ao fim do nosso vídeo e a frase de impacto do dia é: comprar bem não é comprar muito, é comprar certo. É comprar com consciência, com calma e com intenção. Se esse vídeo te ajudou, me conta nos comentários e já compartilha com uma amiga que vive se arrependendo das compras que faz. E se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!